Esta semana, Terry Rozier foi trocado do Charlotte Hornets para o Miami Heat. E neste vídeo eu quero trazer a minha opinião sobre essa negociação. E eu decidi fazer isso neste formato de vídeo porque eu torço para o Charlotte Hornets e eu queria trazer um pouco mais desse conteúdo aos poucos aqui para o canal. Opiniões não só sobre movimentações de troca, mas também sobre atuações, sobre polêmicas e outros assuntos que envolvem a nossa amada NBA. Então, se você é a favor desse tipo de conteúdo informativo e de opiniões aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e de deixar isso também expresso em forma de comentário neste vídeo. Você pode também apertar ali em se inscrever caso você não seja inscrito ainda aqui no canal. O que aconteceu exatamente é que Terry Rozier foi trocado por Kyle Lowry e mais uma primeira escolha de 2027. Porém, toda a crítica ao Hornets nessa troca é por conta de essa escolha do Miami Heat ter uma proteção. Mas aqui já vai uma informação importante. Quando um time troca uma escolha de draft que tem proteção, automaticamente a do ano seguinte ela não pode ser trocada. Por quê? Eu te explico. Neste caso do Miami Heat, a escolha tem uma proteção de loteria, o que significa exatamente o seguinte: se o Miami Heat não for aos playoffs em 2027, essa escolha que tinha proteção de loteria volta para o Miami porque eles irão para a loteria. Deu para entender? Mas o Hornets não fica de mãos abanando, porque caso essa proteção seja ativada, a escolha do ano seguinte, que é a de 2028, ela vai automaticamente para o Hornets sem proteção alguma. Por isso, sempre que um time troca uma escolha de draft com proteção, seja de loteria, seja de top 3, top 5, a escolha do ano seguinte ela fica bloqueada, não pode ser negociada com ninguém, porque ela é uma garantia caso aquela proteção que foi colocada na escolha do ano anterior seja de fato ativada. Então, recapitulando, caso seja ativado a proteção de loteria na escolha do Miami Heat em 2027, a escolha de 2028 vai para o Hornets por conta dessa troca junto do Kyle Lowry, que foi, inclusive, Kyle Lowry está no seu último ano de contrato. É por isso que eu não acho que essa troca foi tão ruim para o Hornets como algumas pessoas estão pensando. Essa troca em questão com o Kyle Lowry não é nem pela qualidade do que ele vai trazer em compensação com o Terry Rozier, é simplesmente porque o Hornets queria um jogador que estivesse em final de contrato nessa negociação, para que assim, acabando essa temporada, o Hornets esteja livre deste contrato. Isso não é uma crítica ao que o Kyle Lowry pode entregar ainda hoje em dia, tá? É só um fato de que o Hornets precisa limpar sua folha salarial, porque faz tempo que eles vêm oferecendo contratos ruins, longos e altos a jogadores medianos. Quantos aí vão lembrar do Nicolas Batum? Depois de várias temporadas no Portland Trail Blazers, ele chegou ao Charlotte Hornets e uma temporada de 14 pontos por jogo, o Hornets simplesmente decidiu que ele valia um contrato de, sei lá, 100 milhões de dólares em 4 anos. Foi um dos piores contratos que eu já vi passar pelo Charlotte Hornets, e foi bem nessa época que eu comecei a jogar o NBA 2K, fazer reconstruções, fazer modo treinador, modo gerente, e eu sempre começava trocando o Nicolas Batum, porque eu via que ele ainda tinha tipo 2, 3 anos de contrato, ganhando 25 milhões, 27 milhões, algo nessa faixa aí, e eu sempre tentava me livrar dele para começar a minha reconstrução. Outro jogador que está no Hornets, inclusive atualmente, que também tem um contrato bem alto pelo que ele entrega, é o Gordon Hayward. Claro que quando ele surgiu na NBA, esperava-se muito mais dele, era tipo LeBron James branco, mas ele não conseguiu se destacar, não conseguiu ser um líder dentro do Charlotte Hornets e se tornou também um jogador que eu não vejo a hora de que acabe o seu contrato. Inclusive, assim como o contrato do Kyle Lowry acaba nesta temporada, o contrato do Gordon Hayward também tem fim nesta temporada, ou seja, ao final da temporada de 2024, o Hornets estará livre do contrato do Hayward, que é de 30 milhões, e do Kyle Lowry, que também é nessa casa dos 30 milhões. São 60 milhões de dólares limpos na sua folha salarial. Se o Hornets tivesse continuado com Terry Rozier, teria que arcar ainda com mais 2, 3 temporadas do Rozier ganhando 20 milhões. Claro que 20 não é um contrato muito alto, até para o que ele entrega. O Rozier estava fazendo 20 pontos por jogo praticamente no Hornets. Porém, eu acredito que não é deste tipo de jogador, neste momento,
que o Hornets precisa. Eu prefiro, no modelo atual da NBA, que a gente gaste, eu tô falando como torcedor do Hornets, como franquia agora do Hornets também. Eu prefiro que seja gasto 30 milhões em um jogador de um patamar mais elevado do que gastar 20 milhões com Rozier, gastar 25 com Gordon Hayward. É um pouco do problema que outros times estão passando, como o Hawks, que deu o contrato ali pro John Collins, que eu também acho que não vale, o Suns, que deu o contrato pro DeAndre Ayton, que também acho que não vale, o Tobias Harris vem ganhando isso há muito tempo ali no Sixers, eu também acho que não vale. Então eu só não quero que continue acontecendo com o Hornets o que eu já vi acontecer com o Batum e com o Hayward nesse pouco tempo que eu torço para a franquia. Então, o primeiro motivo que me faz pensar que essa troca foi legal para o Hornets é: abrimos espaço na folha salarial para na próxima temporada ou em outra a gente conseguir trazer um jogador que ganhe 30 milhões, mas que seja de fato alguém que vai ser uma estrela, alguém que pode brigar para ser All-Star na NBA. O segundo motivo é: Brandon Miller pode jogar de shooting guard. Ele foi a segunda escolha geral no draft de 2023 e ele joga nessa função. Claro que ele pode jogar de SF também, assim como o Paul George, que é uma das maiores comparações que fazem com ele. Então, a saída do Terry Rozier abre espaço para que Brandon Miller e LaMelo Ball possam jogar juntos com mais tempo de quadra. Claro que isso depende também do quanto os dois estarão saudáveis. Tanto o LaMelo quanto o Brandon Miller já perderam algumas partidas por conta de lesões, mas nada muito grave. O LaMelo até perdeu mais, né? Perdeu ali em torno de um mês. No início deste ano ele estava se recuperando ainda, agora já está voltando, já está tendo um pouquinho mais de tempo de quadra e confiança de volta. Porém, precisamos desses jovens saudáveis e com tempo de quadra. Precisamos que a diretoria confie o time nas mãos deles para analisar o que de fato precisa ser feito depois. Poxa, temos um armador que consegue criar jogadas tanto para si mesmo quanto para o restante do time. Temos um shooting guard que consegue criar também alguns movimentos de arremesso, consegue espaçar a quadra, nos ajuda demais com esses arremessos de 3 pontos. O que mais nós precisamos? Miles Bridges está sendo negociado com o Phoenix Suns, tem alguns outros times também interessados nele. O Hornets parece que já quer abrir mão do Miles Bridges. P.J. Washington teve uma renovação, mas não foi nada exagerado, contrato ali de 8, 9 milhões de dólares. Mark Williams tá lesionado, mas estava jogando bem, que é o nosso big man, nosso pivô. Nick Richards pode vir do banco, ou até pode ser trocado, tem alguns times interessados. O que eu quero trazer essencialmente neste vídeo, falando do Hornets, quanto time, quanto franquia, é que chegou a hora de confiar nos jovens que tem no plantel. Chegou a hora de realmente montar esse time a partir do draft e não mais tentando trazer esses jogadores como Batum, Hayward, Rozier, sem querer fazer duras críticas a eles, mas aos contratos que eles receberam para entregar uma média que até os nossos jovens já podem entregar. Então o Hornets poderia ter conseguido algo melhor pelo Terry Rozier? Talvez, mas eu acredito que esse tempo todo eles estavam tentando receber, até porque não é a primeira vez que o Terry Rozier é envolvido em conversas sobre trocas. Tem um tempinho já, pelo menos 2 temporadas, que eu já ouço falar sobre uma troca pelo Terry Rozier. O Gordon Hayward é outro jogador que o Hornets já tentou negociar, inclusive com o Los Angeles Lakers na temporada passada, mas o Lakers não estava interessado em adquirir o Hayward por causa dos problemas de lesão dele. Então agora conseguiram mover o Rozier por uma primeira escolha. Vamos chutar que é de 2028. Vamos supor que o Miami Heat vai para a loteria em 2027, até porque já vai ter acabado o contrato do Jimmy Butler. Não saberemos como vai estar esse time nas mãos ali do Spoelstra com o Tyler Hero e com o Adebayo. Não sabemos se isso vai ser suficiente para o time ficar brigando sempre lá em cima, ou se depois da saída do Jimmy Butler, acho que ele tem só mais 2 anos de contrato. Quem sabe a saída do Jimmy Butler pode trazer uma nova era para o Miami Heat, e aí o time começaria um rebuild com Adebayo e com Tyler Hero, tancando ali 2 temporadas para depois começar a se reerguer. Enfim, não sei se essa ativação ali da proteção vai ser feita em 2027, mas eu tô pensando mais para frente. Se for feita a proteção da pick, que eu já falei no começo do vídeo, né, que tem proteção de loteria, a escolha de 2028 vem pro Hornets sem proteção alguma. Também não tô sonhando que vai ser uma escolha de número 5, 6, 7. Tô pensando que vai ser uma escolha número 16, 17, 18, enfim. E o Hornets tá indo mal pra caramba nessa temporada. Então a gente vai conseguir ter mais um bom jogador no time se nós acertarmos na escolha no próximo draft. Não só nesse
que vai vir agora de 2024, mas também no de 2025, pensando aqui nas escolhas que o time pode ter próprias do seu time, né, ou até vindas de outro lugar. E aí é isso. É usar essa grana que vai ter livre, tá? Deram um contrato bem legal pro Lamelo, ele vai ser pago ali como o Haliburton tá sendo, como o Desmond Bane tá sendo também. Enfim, vai ganhar seus 40 milhões de dólares, mas temos um espaço aí porque o Brandon Miller acabou de chegar ganhando 9, 10 milhões. Então a gente vai ter pelo menos uns 40 milhões para gastar com a super estrela. E aí vai ser a hora de analisar quem o Hornets vai trazer. Isso é o que eu penso e por isso eu acho que a troca do Terry Rozier não foi ruim como algumas pessoas estão pensando. O Hornets poderia ter conseguido algo melhor, porque a gente vê a troca do Rudy Gobert, a troca do Kevin Durant, tantas escolhas de draft envolvidas e aí pensa, caraca, o Hornets tinha que ter conseguido pelo menos 2, quem sabe 3. Não é bem assim, né, rapaziada? Não é bem assim. Nem todo GM consegue negociar tantas escolhas de draft assim, e é como eu falei, o Terry Rozier não é um super jogador como algumas pessoas estão pintando agora para dizer que ele valia muito mais. Eu tenho aqui na tela as temporadas do Terry Rozier, aqui é onde ele começou. Primeiro ano, calouro em Boston, jogou 39 partidas, 1.8 pontos por jogo. Claro que ele não tem culpa aqui, porque era apenas um iniciante, sem muito tempo em quadra, não chegou a ter nem 10 minutos por jogo. Na próxima temporada chegou a 17, ficou com 5 pontos por jogo, jogou 74 partidas. Também sem muito impacto. Terceira temporada, ainda no Boston, 80 partidas disputadas, sua minutagem subiu para 25, ele fez 11 pontos por jogo, um aproveitamento para 3 de 38% e nos arremessos dentro do garrafão, um aproveitamento de 41%. No seu último ano em Boston, ele jogou 79 partidas, a grande maioria delas ainda vindo do banco, teve uma minutagem de 22 minutos por jogo, terminando a temporada com 9 pontos e 2.9 aqui nas assistências. Aproveitamento para 3 caiu para 35% e dentro do garrafão subiu um pouquinho para 42%. Foi então que ele veio parar em Charlotte, para quem não lembra, na temporada 19 e 20, quando Kemba Walker já estava de saída, negociado também por meio de uma trade com o próprio Boston. E aí ele chega jogando 63 partidas como titular pela primeira vez na sua carreira, uma minutagem de mais de 30 minutos pela primeira vez na sua carreira, e tudo isso para ele entregar 18 pontos por jogo. Um aproveitamento de 42% nos field goals, para 3 pontos 40%, o melhor da sua carreira, dentro do garrafão 43%, também o melhor da sua carreira, mas nada extraordinário. As suas próximas temporadas no Hornets, de 2021 até 2023, trazem as seguintes médias. Foram 34 minutos jogados por partida, todas as partidas que ele jogou ele entrou como titular, e nesse total aí de 3 temporadas com a média de 20 pontos, 4 assistências, 1 steal. Aproveitamento para 3 pontos de 36%, aproveitamento dentro do garrafão de 50%. Terry Rozier já fez a sua estreia no Miami Heat, claro que não se espera que ele já chegue tendo um impacto absurdo, ele tem que aprender o estilo de jogo do Miami, tem que aprender o que o treinador quer que ele faça, tem que aprender as jogadas que são chamadas, então um pouquinho de paciência. Confio que ele vai conseguir entregar tipo de 15 a 20 pontos com tranquilidade, acho que ele já tá maduro para isso, já aperfeiçoou seu jogo, não vai ser um cara que vai decepcionar. Tem mais uns 3, 4 anos para jogar na NBA, acho que entregando algo em torno disso, sempre entre 15 e 20 pontos por jogo, principalmente em sistemas que dê a ele a possibilidade de ser esse cara que comanda uma segunda unidade, sabe? Vindo do banco, ou até mesmo num time titular, que tem jogadores que conseguem fazer papéis espaçando a quadra, deixando espaço para ele infiltrar e também trabalhando bem a posse de bola para que ele consiga fazer os arremessos de 3 pontos dele, que tanto chamaram a atenção quando ele esteve em Charlotte. O intuito desse vídeo não é fazer duras críticas ao Terry Rozier, eu só quero que seja dado o valor a ele que ele merece em relação ao status dele na liga. Não é uma super estrela para estar todo mundo pensando que tinha que ter dado 2 escolhas de draft, tinha que ter sido 3, enfim. Eu acho que uma escolha de primeiro round tá de bom tamanho dentro da pretensão do Hornets, que era, como eu falei neste vídeo, abrir espaço na folha salarial. Então, se tem algum torcedor do Charlotte Hornets como eu assistindo esse vídeo, calma, não foi uma troca ruim.
tem proteção de loteria, mas se ela for ativada, a gente não perde tudo. A escolha de 2028 é nossa, sem proteção alguma, tá? Fiquem tranquilos e vamos aguardar. Vale lembrar também que o Charlotte Hornets foi comprado, tá? O Michael Jordan não é mais o dono que tem a maior parte da franquia, ele ainda tem uma parte da franquia, mas não é mais a maior fatia, então tem novas pessoas responsáveis pelo gerenciamento da franquia que vão tomar decisões diferentes. Tudo que a gente viu com o Charlotte até hoje, talvez seja deixado para o passado, porque essa nova gestão pode trazer a franquia para um novo patamar. Eu vou escolher acreditar, claro que com o pé no chão, mas eu vou acreditar nessa nova etapa. Se você quer mais vídeos informativos de opinião como esse aqui no canal, é só deixar aí sugestões nos comentários. O que está acontecendo na NBA que você gostaria que virasse vídeo aqui no canal? Deixa aí nos comentários, não esqueça também de se inscrever, deixar o seu like e até a próxima.